Filho do milionário grita ao ver mendigo negro na rua. Ele é meu irmão. E o que vem? Era uma manhã ensolarada na São Paulo frenética, onde o brilho do sol se refletia nos arranha-céus imponentes da Avenida Paulista. Lucas, o jovem herdeiro de um dos maiores impérios financeiros do Brasil, saía de uma luxuosa loja de grifes, cercado por sacolas de compras que custavam o que muitos gastariam em um ano inteiro. Ele sempre viveu cercado de luxo, festas e expectativas familiares, mas algo naquela manhã estava diferente. Algo no ar fazia o coração dele palpitar mais rápido. Quando Lucas caminhava em meio à multidão, seu olhar se deteve em um homem em situação de rua. O homem, um negro de aparência sofrida, tinha olhos que pareciam carregar o peso de histórias não contadas. Havia uma intensidade naquele olhar que hipnotizou Lucas. Uma conexão instantânea e inexplicável brotou entre eles. Sem pensar, Lucas gritou: "Ele é meu irmão!" E a palavra irmão ecoou na avenida, como um trovão em meio à calmaria do dia. As pessoas à sua volta pararam, atônitas. Exclamações murmuradas se espalharam, e o choque se misturou à curiosidade. Como assim o filho de um milionário dizia que um homeless era seu irmão? A cena era surreal, digna de manchetes sensacionalistas. Lucas se viu no centro de um turbilhão emocional, com as expectativas de seu mundo elitista fraturadas em pedaços. O olhar do homem, Lucas lutava contra os grilhões do seu passado. Cada segundo parecia se arrastar, enquanto o calor humano da presença daquele homem contrastava com a frieza das obrigações que sempre o cercaram. Jantares de gala, reuniões de negócios, sorrisos forçados. Aqui estava a oportunidade de conhecer alguém que poderia entender suas dores e seu desejo de explosão à liberdade. Mas e seu pai, o poderoso... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, era uma mulher, agitada, correndo pela calçada. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo o de Lucas e do homem. "Ele está vindo! O pai! Ele está vindo!" A mulher parecia em pânico, como se tivesse visto um fantasma. O coração de Lucas disparou. Quem era ela? O que estava acontecendo? Antes que ele pudesse processar as palavras, unidas ao medo que sentia no ar, um carro parado na esquina começou a acelerar em direção à multidão. Era um veículo preto, luxuoso, mas tão ameaçador quanto um predador que sai à caça. Lucas reconheceu aquele carro. Esse era o carro de seu pai. O tempo pareceu parar. O homem em situação de rua olhou para Lucas, seus olhos agora cheios de terror. "Precisamos sair daqui. Você não tem ideia do que ele é capaz." As palavras do homem foram como um balde de água fria. A realidade que Lucas achava que entendia começou a desmoronar. O olhar tenso do homem parecia carregado de segredos que Lucas estava prestes a descobrir. "Quem é você realmente?" Ele não pôde se impedir de perguntar. A mulher que gritou antes surgiu novamente. Seus cabelos desgrenhados balançavam enquanto ela se aproximava, ofegante. "Você não pode deixar ele te pegar. Ele não... O que você está fazendo aqui com esse vagabundo? Entre no carro imediatamente." No fundo, Lucas se sentiu dividido, como se estivesse sendo puxado em direções opostas. O homem em situação de rua olhou para ele, um misto de expectativa e desespero, como se soubesse que tudo poderia desmoronar num instante. Os murmúrios da multidão aumentaram em volume. Todos estavam observando, julgando, e o olhar de Lucas se alargou em choque. As palavras pesadas pareciam flutuar na atmosfera, fazendo o tempo parar novamente, como se uma nova realidade estivesse prestes a se revelar. E enquanto o pai avançava, o coração de Lucas disparou. Ele sabia que esse momento mudaria tudo, mas até onde ele estava disposto a ir para descobrir sua verdadeira identidade? E o que o futuro reservava agora que tudo estava prestes a desabar? Ele sabia algo que Lucas não sabia,
e o tempo parecia desmoronar. Você precisa entender, Lucas. Ele não é seu pai apenas por sangue. Você não sabe quais segredos ele esconde. O homem falava com uma urgência quase desesperada, seus olhos buscando algo nas feições de Lucas, como se esperasse que uma lembrança esquecida voltasse à tona. O clima era palpável, um choque elétrico que tornava a respiração de Lucas pesada. A mulher, que ainda pairava próxima, olhou para o carro com pavor. Corra, ele não vai parar por você. Foi o pai de Lucas, apertando os lábios em desdém, deu um passo à frente e soltou uma palavra que cortou o ar. Silêncio! Você não tem ideia com quem você está lidando. E num gesto brusco, apontou um dedo acusador para o homem em situação de rua. Você não deveria estar aqui. Lucas sentiu um frio na espinha, um peso que parecia maior que o próprio mundo. O homem olhou para Lucas, suas feições contraindo-se em dor e esperança ao mesmo tempo. Lucas, não, você precisa saber a verdade. E então, como um filme de terror que se desenrola diante dos olhos de alguém que sabe que não pode escapar, a situação estourou em caos. O pai bradou algo que parecia um comando e a multidão de repente se partiu em gritos e empurrões. O carro preto, que parecia uma sombra ameaçadora, começou a avançar em direção a eles como um monstro à espreita. Não! O grito saiu involuntário, enquanto Lucas, em um impulso, se colocou na frente do homem. O motor rugia, uma máquina feroz em busca de sangue, e as rodas cantavam no asfalto. Um estrondo ecoou. Lucas, escute! O pai de Lucas estava imóvel, o olhar paralisado em um mar de emoções densas. Uma mão enfiava-se em seu terno como se segurasse um segredo. E de repente sobreveio um silêncio aterrador, interrompido apenas pela respiração ofegante da mulher, que agora gritava novamente. Ele não é o que você pensa, Lucas. Que o homem sussurrou, a voz quase inaudível, mas cortante. E eu sou seu irmão. E você não é quem pensa que é. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras retumbaram em sua mente como um eco. Irmão? O que realmente significava? Tudo o que acreditava ser seguro desmoronava em um instante. E antes que pudesse perguntar mais, a mulher tomou a frente novamente e disse: se ele ficar vivo, você não terá mais uma chance de saber a verdade. A família que você conheceu não é a que você pensou que era. E dessa forma, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo, enquanto tudo que ele conhecia começava a desmoronar. As perguntas lotavam sua mente, mas nenhuma resposta parecia fácil. O que aquela manhã, que começou cheia de promessas, tinha realmente reservado para ele? A única coisa certa era que a verdade estava prestes a emergir, e Lucas estava no epicentro de uma tempestade de segredos que poderia mudar tudo. Lucas estava paralisado, misturando confusão e pânico. O pai, com seu olhar de aço, encarava quase como um predador, pronto para devorar. A multidão ao redor parecia um espectador nervoso. O murmúrio crescia. Warren falava com uma urgência quase desesperada, seus olhos buscando algo nas feições de Lucas, como se esperasse uma lembrança esquecida. O clima era palpável, um choque elétrico que tornava a respiração de Lucas pesada. A mulher, que ainda pairava próxima, olhou para o carro com pavor. Corra, ele não vai parar por você. Foi nesse momento que tudo mudou. Um movimento brusco. O pai de Lucas, apertando os lábios em desdém, deu um passo à frente e soltou uma palavra que cortou o ar. Silêncio! Você não tem ideia com quem você está lidando. E num gesto brusco apontou um dedo acusador para o homem em situação de rua. Você não deveria estar aqui. Lucas sentiu um frio na espinha, um peso que parecia maior que o próprio mundo. O homem olhou para Lucas, suas feições contraindo-se em dor e esperança ao mesmo tempo. Lucas, não. Você precisa saber a verdade. Então, como um filme de terror que se desenrola diante dos olhos de alguém que sabe que não pode escapar. Quando a poeira assentou,
Lucas se viu confuso, olhando para o homem caído no chão. Mas o que o chocou mais estava nos olhos do homem, uma expressão de calma, como se ele soubesse intimamente o que estava acontecendo. Ah, escute! Uma explosão ensurdecedora interrompeu o momento. Era o carro, mas não o pai de Lucas, e sim uma van preta que tinha surgido do nada, como uma sombra sinistra. As portas se abriram e homens com máscaras saíram, armados. O caos se instalou de vez, gritos e correria invadindo a praça. O pai de Lucas não sabia quem era. O tempo pareceu desacelerar mais uma vez. Ele olhou para o homem que alegava ser seu irmão e a confusão se intensificou. Mais tiros ecoaram e a mulher gritou: "Corra, ele vem pegar você." A multidão agora estava em desespero, mas Lucas só conseguia pensar naquelas palavras. Acha que entende o que realmente está acontecendo. E então o choque. Uma frente da van se abriu e o homem que havia saído de dentro, de terno reforçado, era seu avô. Lucas, você precisa entender. Sua família não é o que você pensa. As palavras pararam Lucas no lugar. Ele desejava entender, mas tudo estava tão acelerado e distante. Quem era essa pessoa? O que era real? O homem em situação de rua olhou para Lucas, e a expressão de dor agora se misturava com uma intensidade feroz. Lucas, você precisa decidir, aqui e agora. E em meio aos tiros, as sombras dançavam e riscos estavam se aproximando. A multidão se dispersava, o caos reinava. Era o momento mais crítico. Sua vida como conhecia podia mudar para sempre. E Lucas, no epicentro de tudo, estava prestes a tomar uma decisão que poderia custar sua vida ou desvendar um segredo há muito guardado. Lucas estava paralisado, misturando confusão e Lucas mal conseguia articular as palavras. O homem encolheu os ombros, com um misto de dor e determinação no olhar. Eu sou o que seu pai sempre tentou manter longe de você. Uma parte da sua vida que ele não queria que você soubesse. Ele fez uma pausa, dando tempo para Lucas processar. Você não sabe o que ele é realmente capaz. O carro de luxo, ainda paralisado, parecia mais uma besta sombria observando a cena. O pai de Lucas olhou furiosamente para o homem. Suas feições... O homem segurou as mãos de Lucas, sua voz tremendo agora. Ele não é seu verdadeiro pai. Ele adotou você depois de um acidente. Sua mãe, você não sabe a verdade sobre ela. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O tempo pareceu congelar. O quê? O que aconteceu com minha mãe? Lucas sentiu o mundo girar. Mãe! A memória dela era um borrão. Uma foto velha na casa. Uma história que seu pai nunca contou. O pânico crescia. O que mais ele não sabia? Ele a fez desaparecer. Ele escondeu tudo de você. O homem sussurrou, desesperado. E agora ele não pode deixar que você descubra a verdade. Ele fará qualquer coisa para te silenciar. E foi aí que a mulher que gritou antes, ainda de pé, a plateia murmurou. A atmosfera carregada de escândalos. O pai olhou petrificado, como se cada palavra fosse um soco no estômago. O que você sabe sobre mim? Lucas perguntou, a dor se transformando em raiva. Por que você está me dizendo isso? O homem respirou fundo. Porque é hora de você saber. Se não fizer isso agora, pode ser tarde demais. Então, um grito cortante rompeu o ar novamente. O carro, que parecia parado, agora avançava de forma ameaçadora. E do lado de dentro, ele não parecia um desconhecido. Fera como seu avô. Lucas, o que você está fazendo? Sua voz era um rugido. O caos se instalou. A verdade está prestes a vir à tona, Lucas. O homem em situação de rua gritou, já na defensiva. O ar fazia parecer que o tempo se repetia. Ele não pode controlar isso. Então, em um movimento rápido e inesperado, o avô puxou algo da jaqueta. Um brilho prateado cortou o ar. Lucas viu o metal tremendo. Sua respiração parou. Era uma arma. O que você está fazendo? Lucas gritou em pânico, seu corpo congelando de medo. No chão, agora! O avô gritou. A adrenalina subiu.
O que deveria ser um momento de revelação se transformava em desastre absoluto. O homem em situação de rua se virou, os olhos fixos em Lucas. Corra, pela sua vida. A verdade pode ser a única coisa que te salva agora. Ele olhou para os rostos ao seu redor, todos perdidos em suas próprias histórias, enquanto os tiros ecoavam na lembrança. O grito da mulher ressonava em sua mente. Corra! Ele vem pegar você! E então, um disparo cortou o ar, e a realidade se despedaçou em milhões de fragmentos. O que aconteceria a seguir? Lucas não tinha certeza, mas estava claro que cada escolha agora teria consequências que poderiam mudar tudo. O pai gritou, sua voz ecoando nas paredes da praça. Entre no carro imediatamente. O tom autoritário dele causou um arrepio na espinha de Lucas. Ele sentiu a adrenalina correndo através dele. O que era real? As palavras do homem, as verdades que começavam a desmoronar tudo ao seu redor. Ele não sabia mais em quem confiar. E antes que pudesse tomar uma decisão, um disparo cortou o ar. Um pânico instantâneo se espalhou. O som do tiro foi como um raio em meio ao silêncio. E tudo virou um caos. As pessoas gritaram. Algumas correram, enquanto outras se jogaram ao chão. O que estava acontecendo? Lucas virou-se para o lado, apenas para ver o homem em situação de rua caindo, uma expressão de dor e surpresa em seu rosto. Ele não podia acreditar. Aquela seria a última imagem que veria? Não! O grito de Lucas rasgou o ar. Ele se lançou em direção ao homem caído. O olhar do homem encontrou o de Lucas com uma intensidade tão profunda que parecia explodir com todas as verdades que Lucas ainda não conhecia. A verdade, ele está. E então, um pavor real. Um novo som cortou a atmosfera tensa. Não era apenas o carro ameaçador, mas um rugido distante, como se um exército estivesse se aproximando. E houve um estalo. O avô de Lucas, que até aquele momento estava na sombra, deu um passo à frente, revelando uma arma, mas não apontando para o homem caído. Ele mirava diretamente para Lucas. O mundo girou. Lucas não podia acreditar. O que você está fazendo? A pergunta escapuliu de sua boca, como se estivesse em um pesadelo. O olhar do avô era frio. Lucas, você não entende. E antes que ele pudesse terminar, um clarão iluminou o céu. Algo explodiu no ar acima deles. O chão tremeu sob os pés de Lucas, e a praça inteira se iluminou com um brilho ofuscante. O som de uma explosão ressoou, chocando todos ao redor. O caos se intensificou enquanto as pessoas tentavam escapar, mas Lucas estava paralisado. O rosto do homem em situação de rua, agora se desfocando, estava queimado em sua memória. Quando a fumaça assentou, o que isso significava? Ele não queria ser o escolhido. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. O que você quer dizer? Ele estava quase gritando hoje em sua confusão. E então ele sentiu uma pessoa próxima a ele se movendo. A mulher que havia chamado para correr estava ali, aproximando-se, sua expressão cheia de desespero. Você não pode deixá-lo descobrir a verdade, Lucas. A verdade pode destruir você. A mulher falava rápido, mas as palavras não se acomodavam em sua mente. Ele olhou de volta para seu pai, mas então a mulher fez um movimento inesperado. Em um ato de desespero, ela puxou algo de sua bolsa, um pequeno objeto brilhante. Isso é seu. Você precisa saber. Ela lançou para Lucas. Ele pegou e quando seus dedos tocaram o metal frio, viu uma identificação. Uma foto. O choque. O rosto na foto era dele mesmo, mas com um nome diferente. Um sobrenome completamente distinto. Não pode ser. Lucas sussurrou para si mesmo, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar novamente. As sombras dançavam, mas agora era diferente. Ele começou a ver tudo sob uma nova luz. O que você quer dizer com destino? O que significava tudo isso? Ele estava prestes a entender algo que mudaria totalmente sua visão
sobre quem ele era realmente. E assim, o mistério expandia, enquanto as vozes ao redor se tornavam um borbulhar distante. O que isso significava? Para onde tudo isso levaria? A verdade estava apenas começando a se revelar. E Lucas estava bem... Ele precisava entender o que se passava. A mulher se aproximou mais, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e pavor. Você não pode deixar o passado se repetir. A urgência em sua voz fazia Lucas tremer. O avô, de terno escuro, observava, pronto para agir, mas seu olhar estava fixo na identificação, que Lucas segurava com firmeza. As palavras pareciam evaporar no ar enquanto a tensão aumentava. O que isso significava? Nesse momento, o homem em situação de rua fez um movimento frenético. Ele se levantou com dificuldade, a expressão de dor se misturando com a pressão de urgência. Lucas, escute, o que está prestes... Ele olhou especificamente para o avô, e os olhos de ambos se encontraram. Havia um entendimento silencioso, um tormento visível que ninguém mais parecia captar. O avô, agora parecendo mais uma sombra, levantou a arma como se estivesse mirando em todos, e a multidão explodiu em gritos de pânico. O pai de Lucas gritou: "O que você está fazendo? Não devemos estar aqui!" A confusão reinava, e os sons da sirene se aproximando faziam o coração de Lucas disparar. O que você tem que entender, Lucas? A voz do homem em situação de rua estava agora mais clara, mas havia uma fragilidade intensa. É que essa família não é quem você pensa que é. E enquanto ele falava, uma figura altiva emergiu da fumaça. Lucas não acreditou no que estava vendo. Era sua mãe. Mas não era apenas uma visão. Era a imagem dela, jovem e vibrante, com o mesmo olhar penetrante que ele conhecia. "Lucas!" ela gritou, mas a voz parecia ecoar de milhares de campos distantes. "Você não pode ficar aqui. Vá embora." O caos tomou o homem em situação de rua, olhou para Lucas com uma intensidade feroz. "Ela está aqui! Você precisa acreditar!" As lembranças surgiram em flashes. Risos, abraços calorosos e então a dor da perda. A imagem de sua mãe sempre esteve presente, mas nunca dessa maneira. Ele olhou ao redor. Cada rosto tinha um brilho de descrença, um misto de desespero e esperança se espalhando por todos, e foi aí que a realidade começou a se desfazer. Com um grito angustiante da mulher à sua frente, a van se transformou em uma explosão, um fogo negro engolindo. O tempo explodiu em cores. O que ocorria não era só um momento, mas o fim de uma era. No último segundo, Lucas percebeu que tudo o que soubera tinha se desmoronado. As verdades que ele tinha como certas eram agora cinzas e fumaça. Um grito ecoou nas profundezas, uma ligação cortada pelo desespero. Não! A palavra saiu involuntariamente de Lucas. Ele olhou para o pai, cuja expressão mudava entre raiva e medo. O nó na garganta de Lucas apertava cada vez mais. O que estava acontecendo? A mulher próxima, com o rosto pálido, se aproximou mais. "Você não pode deixar o passado se repetir." Sua voz tremia, cheia de urgência. Lucas sentiu o coração disparar. O avô, com a arma em mãos, parecia uma sombra ameaçadora, e a tensão aumentava. O que havia de errado com todos eles? O homem em situação de rua levantou-se com dificuldade. O olhar dele estava fixo em Lucas, repleto de dor e esperança. "Lucas, você precisa acreditar em mim." Ele estendeu a mão. Mas Lucas hesitou. As lembranças de seu pai o impediram de se aproximar. "Você não sabe quem está lutando ao seu lado." E de repente, uma explosão cortou o ar. A van preta ao fundo explodiu em chamas, enquanto um vento forte empurrou Lucas para trás. A fumaça subiu, misturando-se ao caos já instaurado. Lucas viu sua mãe aparecer, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, uma figura familiar surgiu. Sua irmã, que ele pensava ter sido perdida para sempre. "Lucas, corra! Você não está seguro!" O grito da irmã cortou o ar, instantaneamente trazendo um turbilhão de emoções. As chamas subiram, a multidão entrou em pânico. Seu avô, paralisado, olhou fixamente para os dois. Os olhos dele estavam cheios de terror,
como se tudo o que construiu estivesse à beira do colapso. Como você pôde deixá-la viver? A pergunta soou como um trovão. Vocês não podem estar aqui. Isso não faz sentido. O desespero dançava entre as palavras dele, uma crueza que Lucas nunca havia visto antes. A irmã avançou, o olhar feroz. Eles não são quem você pensa, Lucas. Sua verdadeira família é diferente. Você precisa vir com a gente. O coração de Lucas disparou. O que isso significava? Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. Cada nova revelação drenava a segurança do chão sob seus pés. E no meio da confusão, a mulher que antes gritou para correr se colocou na frente dele, os olhos cheios de determinação. Se você não for com eles, a verdade que você tanto busca pode destruí-lo. Ela olhou diretamente para o pai, acusando-o. A verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Então, um novo som cortou o ar. Sirenes. A polícia estava chegando. O tempo estava se esgotando. Antes que Lucas pudesse decidir, o que você está escondendo, avô? O que significa tudo isso? Foi nesse momento que tudo mudou de novo. Seu avô, a figura que sempre parecia tão forte, virou-se e desmoronou. Eu não queria que você soubesse. Que você é um dos produtos de sua mãe. As palavras saíam com dificuldade, formando um quebra-cabeça. Ela e seu pai estavam juntos antes de você ser adotado, mas não era para você saber. As peças finalmente começaram a se unir, a revelação deixando Lucas em choque. Ele não apenas era adotado, mas o que mais ele não sabia? O que mais tinha sido ocultado? E essa história, que agora parecia uma novela, tornara-se sua realidade. A confusão e o som das sirenes ficavam mais intensos. Lucas sentiu um peso no peito, um misto de alívio e raiva. Ele olhou para a irmã, um resquício de esperança surgindo em meio à tempestade. E agora, o que faremos? A pergunta estava no ar, pendente. O que estava prestes a acontecer seria ainda mais devastador. O que a verdade realmente significava para ele? A escolha estava diante dele e o rumo de sua vida mudaria para sempre. Lucas estava paralisado, misturando confusão e pânico. O peso das palavras do homem em situação de rua ainda ecoava na sua mente. A multidão ao redor parecia um turbilhão, uma mistura de susto e curiosidade. Ele olhou para o pai, cuja expressão mudava entre raiva e medo. O nó na garganta de Lucas apertava cada vez mais. O que estava acontecendo? A mulher próxima, com o rosto pálido, se aproximou mais. Você não pode deixar o passado se repetir. Sua voz tremia, cheia de urgência. Lucas sentiu o coração disparar. O avô, com a arma em mãos, parecia uma sombra ameaçadora, e a tensão aumentava. O que havia de errado com todos eles? O homem em situação de rua levantou-se com dificuldade. O olhar dele estava fixo em Lucas, repleto de dor e esperança. Lucas, você precisa acreditar em mim. Ele estendeu a mão, mas Lucas hesitou. As lembranças de seu pai o impediram de se aproximar. Você não sabe quem está lutando ao seu lado. E, de repente, uma explosão cortou o ar. A van preta ao fundo explodiu em chamas, enquanto um vento forte empurrou Lucas para trás. A fumaça subiu, misturando-se ao caos já instaurado. Lucas viu sua mãe aparecer, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, uma figura familiar surgiu. Sua irmã, que ele pensava ter sido perdida para sempre. Lucas, corra! Você não está seguro! O grito da irmã cortou o ar, instantaneamente trazendo um turbilhão de emoções. Ele não sabia que tinha uma irmã. O que mais havia escondido da vida dele? As chamas subiram, a multidão entrou em pânico. Seu avô, paralisado, olhou fixamente para os dois. Os olhos dele estavam cheios de terror, como se tudo que construiu estivesse à beira do colapso. Como você pôde deixá-la viver? A pergunta soou como um trovão, explodindo no ar. Ela é a prova do que você esconde. O homem em situação de rua gritou, agora mais próximo. Você não entende o que você está prestes a perder, Lucas. Essa família não é real. Ele olhou para Lucas, o olhar cheio de urgência. Silêncio. O pai gritou, sua voz cortando o caos,
mas estava visivelmente abalado. Vocês não podem estar aqui. Isso não faz sentido. O desespero dançava entre as palavras dele, uma crueza que Lucas nunca havia visto antes. A irmã avançou, o olhar feroz. Eles não são quem você pensa, Lucas. Sua verdadeira família é diferente. Você precisa vir com a gente. O coração de Lucas disparou. O que isso significava? Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. Cada nova revelação drenava a segurança do chão sob seus pés. E no meio da confusão, a mulher que antes gritou para correr se colocou na frente dele, os olhos cheios de determinação. Se você não for com eles, a verdade que você tanto busca pode destruí-lo. Ela olhou diretamente para o pai, acusando-o. A verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Então um novo som cortou o ar. Sirenes. A polícia estava chegando. Você não sabe o que está fazendo. Você não pode deixar a verdade sair. Se você fizer isso, tudo estará acabado. As palavras do avô reverberaram como um eco de advertência. Mas antes que Lucas pudesse processar, um som estrondoso fez o chão tremer. Um novo carro, menor e mais veloz, parou ao lado da van, já em chamas, com a porta abrindo-se abruptamente. E então, uma figura apareceu. Um homem alto e desconhecido, com uma expressão que virou o universo de Lucas de ponta cabeça. Lucas, venha comigo! O homem gritou. Eu sou seu pai biológico. A verdade precisa vir à tona. O tempo parou, o choque reverberou nas palavras. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que acreditava até aquele momento se desfez em frações de segundos. Ele não podia acreditar. Como assim? Sua voz mal saiu. Você não é adotado. Seu avô escondeu a verdade sobre sua mãe e sobre mim. O homem avançou, a tensão no ar quase palpável. A sua vida é uma mentira. Sua mãe e eu, nós lutamos para te proteger. A multidão observava, mergulhada em murmúrios e choque. E no meio daquele alvoroço, a irmã de Lucas, o homem em situação de rua e até mesmo sua mãe holográfica pareciam palavras sem sentido diante da nova realidade. A verdade que sempre parecia distante, agora estava na palma da mão, mas poderosa o suficiente para destruir tudo. E então, a resposta estava a 1 segundo de se revelar. Mas o que poderia acontecer em seguida era mais aterrador do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. Lucas estava em um turbilhão de emoções. O zumbido ao seu redor intensificava a cada revelação. Seu coração disparou quando o homem que se disse seu verdadeiro pai estendeu a mão. Vem comigo, Lucas. Precisamos sair daqui. O tempo parecia congelar enquanto o mundo ao seu redor se desmoronava. As pessoas gritavam, a fumaça da van em chamas formava uma nuvem densa. Lucas hesitou. Entre o homem na sua frente e a figura que sempre considerou pai, quem ele escolheria? O homem em situação de rua, que alegava ser seu irmão, gritou da calçada. Ele não pode te proteger mais. A verdade está atingindo você agora. As palavras dele ressoaram dentro de Lucas como um eco distante, lembrando-o de tudo o que estava em jogo. Saiu correndo em direção ao seu verdadeiro pai, sem olhar para trás. Você tem que me contar tudo. A multidão ao redor parecia uma onda de incertezas. Algumas pessoas estavam paradas, horrorizadas, mas a maioria corria. O medo estava palpável no ar. Lucas se sentiu dividido. Ele olhou uma última vez para o pai adotivo, que estava quase em lágrimas. Lucas, você é meu filho, eu te amo. A sinceridade na voz dele rasgou seu coração. Precisamos ir rápido. A adrenalina o impulsionava. Ao se afastar, o pai adotivo gritou, você vai se arrepender. E Lucas, com o mundo desmoronando atrás dele, sentiu um misto de tristeza e alívio. Finalmente, estava deixando as sombras da dúvida para trás, mas o que estaria à frente era um abismo de novas perguntas. Enquanto se afastava, a verdade se instalou em sua mente como uma centelha. É hora de descobrir quem sou de verdade. E mesmo com tudo desmoronando ao redor, há uma chama de esperança se acendendo dentro dele. Mas, enquanto corria,
Uma última pergunta cortou sua mente. A verdade sobre a minha mãe, o que será? E quem mais pode me surpreender ainda? Quais segredos se escondiam no horizonte, esperando para serem revelados? Se você chegou até aqui, precisa saber que a jornada de Lucas está longe de terminar. Então, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as novas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. Inunde a